Aprender sempre, segundo ano do ensino fundamental 1, componente curricular de língua portuguesa. Vamos continuar na página 12. Página 12. Vamos lá, página 12. Cadê a página 12? Aqui, página 12. Atividade 2. Analisando o texto para reescrever. Nesta etapa, você terá a oportunidade de estudar mais sobre os textos, analisar como eles são escritos e observar os recursos que o autor utiliza para que fiquem interessantes e prendam a atenção do leitor. Ao final dessa etapa, vamos reescrever trechos de um dos contos da Rua Brocá e depois vamos ilustrar a história. O conto sugerido para a realização da reescrita será A Bruxa da Rua Bufetá, em parceria com uma pessoa de sua família ou um responsável. Releia o conto. Então, vocês vão, no primeiro momento, reler o conto A Bruxa da Rua Bufetá. Então, vão iniciar a releitura na página 3, página 4, o comecinho aqui da página 5. Depois, dando continuidade na página 6, 7 e no início da página 8. Então, essa é a primeira atividade, fazer novamente a leitura, tá bom? Então, vocês vão reler. Número 1. Como são os personagens da história? Em parceria com uma das pessoas da sua família, um responsável, descreva suas características de personalidade e justifique suas escolhas. Vamos lá. Uma tabela. Então, eu tenho 3 colunas nessa tabela e tenho 3 colunas. A primeira coluna, a segunda coluna e a terceira coluna. Números ordinais, primeiro, segundo e terceiro. Aí, vocês têm 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Na primeira coluna, personagem Nádia, tem a bruxa, tem seu Said e tem o Bashir. Quais são as características de cada um dos personagens? A da Nádia já está completa, as características da Nádia. Quais são as características da bruxa? Quais são as características do senhor Said? E quais são as características do Bashir? Eu posso passar uma linha, eu posso sublinhar, eu posso circular, ou eu posso passar um lápis, uma canetinha sobre essas informações, nessas respostas. Eu posso aí grifar? Pode, vocês podem grifar, tá bem? Então, vamos lá. Bom, quais são as características da personagem Nádia? Ela era boa, inocente, tímida e obediente. Lembram, né, que quando o pai falou que não era para ela levar o molho de tomate na casa da senhora, ela não desobedeceu. Que elementos o levam a pensar que essa personagem possuía essas características? Vamos lá. Não percebe a intenção da bruxa nos diferentes planos. Isso a torna uma pessoa inocente, não é? Por exemplo, corando, tímida, né? Tinha um coração bom, quer dizer, ela era uma pessoa boa. Sem desconfiar de nada, quer dizer, ela era muito inocente, não é isso? E quando ela também obedeceu o pai dela, tem uma parte do texto que ela fala, que o texto fala que a Nádia era muito obediente. Então, vocês poderiam adicionar essa parte aqui. Bom, quais eram as características da bruxa? Será que ela era boa igual a Nádia? Inocente? Será? E do seu Said? Será que o seu Said era inocente como a filha? E o Bashir? Será que ele era tão inocente? Será que ele era obediente igual a sua irmã? Quais são as características de cada personagem e coloque aí o porquê, quais são os elementos que levaram
a você entender ou acreditar que seriam essas as características desses personagens. Então, vamos preencher aí a tabela. Número 2. O autor traz características de humor. Investe em alguns trechos para provocar graça aos leitores. Em que momento nessa história há esse investimento? Converse com uma pessoa da sua família ou com um responsável e registre as construções a que chegaram. Qual é a parte do texto que o autor apresenta essa característica de humor? Que ele tenta provocar graça nos leitores, fazer com que os leitores é quem está lendo, né? Nós leitores. Os leitores se divirtam, acham graça, deem risada. Qual é o momento do texto? Eu quero que vocês procurem. 3. Leia o trecho a seguir. Chegando em casa com o pão, Nádia pegou na prateleira uma lata de molho de tomate e já ia saindo quando o pai chamou. Olha que parte interessante. Ei, onde é que você vai? Uma velhinha me pediu para eu levar uma lata de tomate à casa dela. Nada disso, disse o seu Said. Se a tal velhinha estiver precisando de alguma coisa, ela que venha buscar. Nádia, que era muito obediente, olha aí a parte que a Pru comentou, não insistiu. Mas no dia seguinte, quando ela saiu para fazer compras, a velhinha chamou-a de novo. Como é, Nádia? E meu molho de tomate? Da questão 3. Quem está falando nesse trecho do conto? Quais são as pessoas? Eu tenho um diálogo, né? Aqui, ó. Eu comecei meu parágrafo com travessão. Quando eu tenho esse travessão é porque alguém está falando. Quando eu tenho travessão, eu tenho um diálogo, eu tenho uma conversa. Quem estava falando nesse trecho? Quais são os personagens? Eu quero, igual aqui o trecho da história, eu também quero recuo para iniciar o meu parágrafo, tá bem? Pro, não tem margem, então entenda que a margem seja o início da linha. Para terminar o que eu quero, ó, pontuação, 2 pontos, ponto de interrogação, ponto final. B, como você sabe quem está falando? Quais pistas o autor oferece para o leitor? Bom, ei, onde é que você vai? Quem teve essa fala? Como vocês acham? Como vocês acreditam? Como que vocês chegaram na resposta de vocês? Para identificar quem foi o responsável por essa fala na história. Quais são as pistas? Tá bem? E assim sucessivamente. C. Você se lembra de já ter ouvido ou lido outras formas de marcar a fala dos personagens? Se sim, quais? Quais são ou quais foram as estratégias, as outras formas, né, os outros comportamentos que vocês utilizaram para marcar a fala do personagem? Quais outras estratégias? Como que vocês sabem que isso aqui é uma fala? Como que vocês sabem que está tendo um diálogo? Como que vocês sabem que alguém está conversando com outra pessoa? Coloquem aqui. D. Observe agora esse trecho. Ora, naquele bairro havia uma menina que se chamava Nádia. Era a filha mais velha do senhor Said, o dono da bercearia da rua Brocá. Tenho que comer a Nádia, pensou a bruxa. Por que o autor utiliza aspas, abre aspas e fecha aspas na frase? Tenho que comer a Nádia. Por quê? O que será que ele está representando, hein? Por que ele abre aspas e fecha as aspas para diferenciar essa frase? Será que é alguém diferente? Será que é um formato diferente de comunicação? O que será?
Será que é um tipo de comunicação diferenciada para diferenciar quem que estava falando? Será que é um narrador que fala? Será que é o próprio personagem que fala? Será que é uma forma de comunicação diferente? Uma hora ele está falando, outra hora ele está pensando, outra hora ele está gritando? Como é? E qual a diferença do trecho a seguir em relação aos demais analisados anteriormente? Nádia, onde está você? Nádia, onde está você? Responda que eu escuto. Nádia, onde está você? Nádia, onde está você? Há tanto tempo não a vejo. Qual é a diferença, hein, desse trecho aqui em relação aos outros trechos? Será que está apresentando um formato de comunicação diferente? O que está acontecendo? Vamos lá. F. Descreva suas conclusões sobre que formas o autor utiliza para marcar quando a personagem fala, quando ela pensa e quando ela canta. Escreva um exemplo retirado do texto. Quando fala, o que será que ele usa? Quando o pensamento, né? Quando ela está pensando, qual é o recurso que ele utiliza no começo e no final? Quando ela canta, qual é a estratégia que ele utiliza para descrever o texto? Hein? Será que é alinhadinho? Por onde será que é? Vamos lá. 4. Chegou a hora de iniciar a reescrita, em parceria com uma pessoa de sua família ou com o responsável. Releia o início do conto. Preste atenção à apresentação da história e liste a seguir o que não pode faltar na reescrita, de acordo com a sequência de informações do texto. Vamos lá? Então, vamos reler só o início. Qual que é o início? Opa, já é passando. A bruxa da rua Mufetá. Vamos ler aqui. Vamos ler a primeira parte, tá bem? Até aqui, ó. E vamos fazer um planejamento didático. Vamos colocar os marcadores de tempo, tá bem? Então, vamos colocar as frases que representam de forma temporal o que aconteceu, que a gente não pode esquecer de marcar, tá bem? O que acontece primeiro? Depois, o que acontece depois? Agora, reescreva o início do conto em seu caderno. Quando as aulas retornarem presencialmente, mostre o seu caderno para a professora ou professor, tá bom? Eu quero que vocês me mostrem, mas eu quero a imagem agora, tá bem? Então, vocês vão fazer a reescrita. Lembrem, o que é a reescrita? A reescrita é quando vocês vão colocar com a palavrinha de vocês o que a Pro leu. Só o início do conto. Então, vocês vão colocar lá, é o que nós fazíamos juntos lá na sala. Combinado? Em formato de um texto. 5. Você já sabe que todo texto produzido necessita de uma revisão, certo? Observa abaixo como um grupo de estudante, também do segundo ano, escreveu o trecho da história. Nádia morava na rua Brocá. Nádia era filha do seu Said e morava na rua Brocá. A bruxa queria comer a Nádia, porque Nádia começava com N. Lembra as correções que a Pro faz na lousa? Quando vocês ditam, a professora vai sendo a escriba de vocês e vai colocando exatamente do jeito que os amigos vão ditando. Aí sempre tem um amigo e fala, Pro, faz assim, junta isso. Pro, ficou estranha essa frase. Pro, escreve desse jeito. Não é isso? Então vamos lá. Volte ao texto e observe como o autor Pierre Gritari evita repetir as palavras
em parceria com uma pessoa de sua família ou responsável, reescreva esse trecho destacado utilizando recursos para não repetir as palavras. Tá bem? Nádia morava na rua Brocá. Nádia era filha de seu Said e morava na rua Brocá. Vocês acham que tá legal? Não, né? A bruxa queria comer a Nádia, porque Nádia começava com N. Será que tá legal? Não, né? Isso vocês sabem fazer bem. Sexta e última questão. Faça uma ilustração. Esqueci o que é ilustração. Lembra? Quem é o ilustrador? Quem é a ilustradora do livro? É quem faz o desenho. Então, faça um desenho aqui. Faça uma representação visual, né? Uma arte. Faça uma ilustração do início do texto. Que início, Pro? O início que vocês colocaram aqui os marcadores, que vocês fizeram o planejamento didático, né? Que vocês colocaram lá a sequência de frases para ver o que tinha acontecido de forma temporal, quer dizer, o tempo, os marcadores de tempo. Primeiro aconteceu isso, e depois aconteceu isso, e depois disso aconteceu esse evento, e depois desse evento teve esse acontecimento, e assim sucessivamente. E quando vocês fizeram a reescrita do conto, tudo bem que é lá no caderno, vocês já fizeram e já vão me mandar foto. Dessa parte só do início, a primeira parte que foi lido, eu quero que você faça uma ilustração. Bom, não esqueçam de usar a imaginação e a criatividade. Combinado? Estou esperando, então, as atividades de vocês.